do versículo 11 ao versículo 19. Do 11 ao 19. Vai, todo mundo beijinho. Continua. Vai, mentira. De caminho para Jerusalém. Tudo junto? É. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vindo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui no texto nós vemos 10 leprosos que, ao verem Jesus, eles gritam e dizem: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E Jesus, ao escutá-los, dá uma ordem que fala: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que aos sacerdotes? Os sacerdotes, naquela época, eles que faziam a fiscalização para que os leprosos curados pudessem se reintegrar à sociedade. Vou pedir para que a gente leia do versículo 15 ao 18 novamente. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui nós vemos que todos foram curados, todos passaram pelo processo de fiscalização dos sacerdotes, viram que estavam curados porque eles foram autorizados a se reintegrar à sociedade, mas aqui nós também vemos, dentre esses 10, 9 pessoas que dão exemplo negativo, exemplo que nós não devemos seguir. E para isso, eu estou falando sobre a ingratidão desses 9. Eu gostaria que a gente abrisse no texto de Salmos 95, do versículo 10 até o versículo 11. Salmos 95. Do versículo 10 ao versículo 11. 95, do versículo 10 ao versículo 11. Vamos ler todos juntos. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse:
é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui tem tudo a ver com a morte eterna. Isso Deus diz sobre a ingratidão desses 9. E continuando o texto, nós vemos também um exemplo positivo, que é o exemplo do samaritano. E ele teve um sentimento de gratidão. Prestem atenção. Haviam 10 leprosos. Dentre eles, 9 que viviam dentro da igreja, 9 que conheciam a palavra. Porque naquela época, o samaritano ele não era considerado cristão dentre os judeus. Então, haviam 9 judeus e somente um samaritano. E o único que voltou para dar graças a Deus foi o samaritano. Continuando o texto, vamos abrir no mesmo texto, só que versículo 19 agora. Lucas 17, versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, aqui, além do samaritano ter sido curado da sua doença, da lepra, ele também recebeu a cura que é a mais importante. Ele recebeu a cura espiritual, a vida eterna. A parte do texto que eu quero enfatizar é que devemos ter o mesmo sentimento que o samaritano, um sentimento de gratidão. E essa gratidão nós devemos ter em todo momento da nossa vida. Porque isso não é só um desejo, mas sim uma ordem de Deus, como nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 5,18. Vou pedir para que todo mundo abra de novo. Mateus, só uma coisa. Então quer dizer que os outros 9 judeus foi só curado da lepra? Eles foram curados da lepra. Até aquele momento. Não até aquele momento, mas porque depois há uma eles possibilidade de ser salvos se caso eles viessem. Até esse momento eles não foram salvos com a vida eterna, sim. mas eles foram curados da lepra. Ah, tá. Entendi. 1 Tessalonicenses 5. Primeiro? 1 Tessalonicenses 5, 18. Todo mundo lê junto. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças aqui, ela é uma imposição de Deus, é uma ordem. Nós devemos seguir isso, nós devemos sempre ser gratos. Eu também quero que a gente abra em Romanos 8, 28. Esperar mesmo. Romanos 8? 8, 28. Beleza? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós vemos que todas as coisas, todas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós devemos agradecer em qualquer situação, mesmo que nós não compreendamos o porquê devemos dar graças nessa situação. E eu gostaria de trazer uma ilustração que é bem conhecida do reverendo Augusto Nicodemos, que fala sobre isso. A ilustração é o seguinte: havia um rapazinho que o sonho dele era trabalhar com missões, o sonho dele era ser missionário. E ele começou a estudar e foi atrás de uma escola para isso, começou a aprender sobre,
até que ele um dia achou uma agência missionária que estava abrindo campos, só que lá na África, e havia uma tribo que ainda não tinha sido conhecida por pessoas, e essa tribo ainda não tinha sido levada à palavra. Então o rapazinho ficou todo alegre, né? E que ele recebeu essa proposta, e ele foi, meteu a cara, e era o sonho dele. E aí ele subindo os montes, desceu o vale, andou, até que ele chegou na selva lá, e que ele olhou assim, ele viu que ele estava dentro da tribo, só que olhando ao redor, ele percebeu que haviam crânios humanos. Aí, logo de cara, ele percebeu que era uma tribo canibal, algo que ninguém tinha avisado para ele. E no primeiro instante ele ficou com medo e decidiu correr. Só que não deu sucesso, o povo pegou ele, e na cena a seguir, ele estava amarrado em um poste no centro da tribo, e na frente dele tinha uma fogueira, não é melhor dizer, uma fogueira com um panelão imenso. Pra quê, né? Com água fervendo. E isso era no meio da tribo. E do lado dessa fogueira com o panelão fervendo tinha o cozinheiro da tribo com uma faca descascando os legumes, né, para jogar dentro da água fervendo. E aí já não precisava dizer quem era o cardápio principal da noite, né? Aí ele pegou apavorado e começou a orar. Ele falou: Deus, o Senhor sabe que eu quis dedicar minha vida toda para missões e que esse era o meu sonho. E no meio da oração dele chega o chefe da tribo, né? E vai falar com o cozinheiro. Ele teve uma inspiração e falou: eu quero provar a carne do rapaz antes da gente oferecer pro resto, né? Aí o cozinheiro olhou para ele assim, olhou de cima e embaixo, falou: eu vou tirar um pedaço da panturrilha dele. Aí, beleza, tranquilo, ele foi tirar. Aí arrancou um bife da panturrilha dele, levou pro chefe da tribo. O chefe da tribo começou a comer e cuspiu. No que ele cuspiu, ele já pegou e falou: isso é uma carne horrível, tá estragada, libera esse rapaz. Aí o cozinheiro foi lá, soltou, e aí na cena a seguir o rapaz estava correndo, dando graças a Deus. Aí falou: Deus, muito obrigado, Senhor, porque agora eu entendo porque o Senhor me deu uma perna de borracha. Ou seja, no momento, na época que ele sofreu um acidente, que ele ganhou a prótese, ele pode até ter dado graças a Deus, mas ele não entendia o porquê disso. E aí agora ele conseguiu entender o porquê dessa perna que livrou ele, né? E ele deu graças a Deus. Nós devemos entender que nós devemos dar graças a Deus, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba, mas a razão pela qual nós devemos dar graças é porque essa é a vontade de Deus para convosco. Na maioria das vezes nós não temos um porquê. Talvez você tenha perdido um emprego e não entenda o motivo. Por alguns pontos não passou em um concurso ou não entrou em uma faculdade que queria ser promovido e não foi. Estava chegando no ponto de ônibus e seu ônibus passou. Ou até mesmo você foi assaltado. Ou você marcou um rolê e num dia começou a chover e estragou tudo. Mas não importa a situação, não importa o motivo. A ordem é: tenha um coração grato e pela fé adore a Deus. Amém. Agora eu vou passar para o Kaique cantar um cântico que tem tudo a ver com isso. Eu te agradeço, Deus.